eu vou tentar falar sobre um assunto que ninguém conhece. Que ninguém conhece porque é o meu método que eu venho desenvolvendo há 3 anos, 3 anos árduos, 3 anos de muita prática, de muito conhecimento, de muita leitura, né? Não é fácil desenvolver um método próprio, é claro que quando a gente está desenvolvendo algo, acho que é para sempre, né? Uma coisa que eu acredito que depois que eu conheci novas terapias, eu realmente abri um pouquinho a minha cabeça e eu achei bem bacana e é isso que eu pretendo falar um pouquinho para vocês. E assim, gente, quero falar um pouquinho sobre o meu método, não vou vender nada aqui, eu só acho que é interessante as pessoas tentarem ver novas abordagens, né? O mundo está evoluindo, nós evoluímos. Eu sou terapeuta há 17 anos, né? Então venho criando aí há 3 anos mais ou menos o meu método, que eu chamei de fisiotantraterapia, tem até um site com esse nome, depois vocês podem dar uma olhadinha lá, mas lá eu tentei dividir bem genérico em assuntos, porque, como eu falei anteriormente, ninguém conhece meu método e a ideia é começar a divulgar de alguma forma para ajudar pessoas, né, gente? A ideia é sempre essa como terapeuta. Então, assim, primeiro eu quero me apresentar para quem não me conhece, porque eu queria contar um pouquinho da minha história para que vocês entendam um pouco como eu cheguei nesse método e o que me fez mudar essa chavinha para criar isso, né? Algumas pessoas conhecem como Dr. Gustavo Travassos, eu me apresento assim, meu nome é bem mais complexo do que esse, mas é o que eu me identifico. E eu, de formação, eu sou fisioterapeuta, então quando a gente se forma fisioterapeuta, a gente gradua, né, faz uma graduação e a gente está apto a, teoricamente, atender qualquer caso, né, qualquer caso clínico. Mas, obviamente, que no mundo de hoje a gente vai se especializando e foi o que eu fiz logo depois que eu me formei na faculdade. Eu fiz a minha primeira especialização, que é chamada de pós-graduação lato sensu em acupuntura, né? Fiz, faz tempo, aí uns 15 anos atrás, 16 anos atrás, 14, enfim, anos atrás. Essa foi a minha primeira formação, achei bem legal, porque me abriu, comecei a primeira vez estudar um pouco do conceito de energia, né? Muito sobre as filosofias orientais, isso me cativou muito. Claro que quando eu fiz acupuntura, eu pensava em trabalhar na área ortopédica, né? Trabalhar como quase todos os homens que fazem fisioterapia, eu pensei em trabalhar com traumatologia, pensei em trabalhar com a medicina do esporte, né? Parte fisiológica, a fisiologia do esporte. Mas não foi bem o que o universo me preparou, né? Logo depois que eu me formei na faculdade, eu comecei já a pós em acupuntura. Durante a minha pós, eu já comecei a trabalhar com a fisioterapia pélvica, porque eu tenho um tio que é o médico urologista, ele me abriu as portas lá do consultório dele para eu trabalhar lá e foi onde eu vi uma oportunidade e falei, bom, eu não estou trabalhando, então eu vou ficar aqui, não é bem a área que eu quero atuar, mas é melhor do que não fazer nada. E foi assim que eu comecei a trilhar o meu caminho dentro da fisioterapia pélvica. Então eu comecei a trabalhar com fisioterapia pélvica e comecei a amar de paixão mesmo. Eu já tinha tido na faculdade um estágio, né, de saúde da mulher, que a gente fala, e trabalhei no Hospital Eleonor Mendes de Barros. Então, assim, fui muito elogiado no meu estágio, porque eu sempre soube lidar com a sexualidade de uma forma muito simples, muito... tem que ser, a gente não pode criar muito peso nesse assunto, né? E aí comecei a trabalhar lá na clínica do meu tio e, cara, só evoluí bastante, agradeço muito ele por essa oportunidade. Mas aí trabalhei anos em hospital, fui para o hospital, enfim. E há basicamente 3 anos, 4, para ser mais exato, eu descobri o tal do Tantra. Vou tentar falar um pouquinho sobre isso já, porque exatamente o meu método,
ele foi criado a partir do momento que eu me formei terapeuta tântrico, porque foi aí que mudou a minha chavinha e foi aí que eu achei coisas bem interessantes, né? Então, eu, há 4 anos atrás, eu conheci o Tantra e foi muito louco essa história de conhecer o Tantra, porque, sinceramente, eu não tinha noção, não sabia o que que era, né? E simplesmente eu vi um curso de final de semana que eles chamam de Vivencial Tântrico, até perto da minha casa. Eu fui nesse vivencial, não tinha noção nenhuma, caí totalmente de paraquedas, mas algo me chamava, né? Que a gente sempre chama do chamado, o universo está conspirando e chamando para que você vá para aquilo. Uma coisa que eu sempre falo para meus pacientes e para as pessoas tento acreditar mais na sua intuição, no que você sente, né? No sexto sentido. E aí eu fui para esse curso e amei. Foi uma loucura, porque quando você não cria expectativa nenhuma, simplesmente você tá ali, ok, tô disposto a qualquer coisa. E quando você se depara com um conceito totalmente diferente do que eu estava acostumado, porque quem se forma na área da saúde geralmente são pessoas bem racionais, né? A gente é bem técnico, a gente precisa entender 2 mais 2 tem que dar 4, apesar de que na área da saúde nada é garantido, mas geralmente os profissionais da área da saúde são bem racionais, né? A gente quer tentar entender tudo o que está acontecendo justamente para a gente poder tratar, para poder melhorar os sintomas do paciente. E aí eu fui nesse vivencial, cara, eu recomendo para muita gente. Esses vivenciais são coisas bem interessantes sobre tudo, sobre o universo, sobre energia. E aí, após esse curso, foi um vivencial de final de semana, então foi sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro. Eu saí desse curso maravilhado, com muita oxitocina no sangue, já eu explico o que é isso. E aí acho que deu uma semana, eu vi uma matéria sobre Tantra na televisão, não lembro se foi num canal de TV, e falando, aqui num espaço tal. E aí eu fui estudar sobre o espaço, era pertinho da minha casa. Falei, vou bater lá. Eu bati lá e simplesmente eu cheguei lá, aí a moça que me atendeu, você é um cliente, tem horário marcado? Eu falei, não tem horário marcado. Falei, o que você deseja? Eu falei, eu quero trabalhar com vocês, eu quero saber como que funciona esse tal de Tantra. E aí essa moça me recebeu, ela não tinha cliente na época e nós ficamos conversando, papo vai, papo vem, foram 2 horas conversando, falei um pouquinho quem eu era, ela falou um pouquinho, e até que como o universo é interessante, né? Eu vou falar muito disso. O universo conspirou para que de repente essa moça que eu conversei naquele dia, que depois eu fui embora, só deixei meu contato, acho que WhatsApp, ela me ligou e falou assim, Dr. Gustavo, eu nem gosto dessa denominação, mas enfim, olha, eu consegui um negócio para você e você topa fazer um curso de terapia tântrica? Falei, topo. E, cara, é incrível que ela praticamente me colocou dentro desse curso, que durava 6 meses, e caríssimo, e praticamente foi de graça o curso para mim, né? Achei muito doido, porque eu não tinha pedido tanto assim, eu só queria entender um pouco o que era o Tantra, né? E aí eu me formei há 3 anos atrás como terapeuta tântrico, e, cara, durante a formação é que me veio alguns insights. Por quê? Porque, quem sabe, eu sou fisioterapeuta pélvico, muita gente ainda não conhece essa especialidade, é uma especialidade, assim como eu me especializei em acupuntura, eu me especializei em saúde, se chama saúde da mulher e do homem, tá? Antigamente chamado uroginecologia. Isso faz 7 anos, por aí, talvez mais, tá, gente? Não me recordo agora. E aí eu me formei, então a fisioterapia pélvica ela é uma especialidade, assim como eu me especializei em acupuntura, tá? E aí depois eu acabei fazendo sexologia também, então sou sexólogo, isso há pouco tempo, 1 ano, e terapeuta tântrico. Mas só que a terapia tântrica ela não é uma formação, vamos dizer assim, regulamentada, tá, gente? É como se fosse um curso livre só, não tem uma graduação, uma pós-graduação. Mas foi bem interessante porque durante o curso eu aprendi muito sobre energia, cara. Muito sobre energia, muito sobre as forças da natureza. Eu aprendi muito sobre o corpo
o corpo mesmo, o corpo físico. Aí muita gente vai me perguntar, nossa, Gustavo, mas você é fisioterapeuta pélvico. Para quem não sabe, o fisioterapeuta pélvico, ele basicamente trabalha a questão pélvica, toda a região da pelve, incluindo os órgãos genitais, né? E alguém pode se perguntar, Gustavo, você não entendia sobre essa anatomia? Não, eu entendo sobre a anatomia, mas por ser um profissional muito técnico, às vezes a gente se limita também, né? Onde eu quero chegar com isso? Eu vou até mostrar aqui essa minha pelve, eu mostro quase toda a minha live, porque eu acho que é interessante as pessoas entenderem, porque muita gente ainda não entende o que a fisioterapia pélvica faz. Então, eu trabalho na região que a gente chama de assoalho pélvico, né? Região genital. Então, isso aqui é a minha pelve, tá? Que eu sempre mostro, aqui é o osso pélvico, tá? Só que a região que a gente trabalha basicamente é a região genital aqui. Essa parte em vermelho aqui que vocês estão vendo é tudo músculo, tá? Então o fisioterapeuta pélvico, ele trabalha muito com músculo, tá? E nessa região nós temos o que nas mulheres? No homem também o pênis, obviamente, mas na mulher o clítoris, ou clitóris, tem gente que fala esses dois nomes, que é bem aqui. Mas a fisioterapia técnica mesmo, a gente trabalha muito a musculatura dessa região da uretra para baixo, né, até o ânus, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, até o ânus. Então essa região clitoriana fica bem de fora, né? Fica bem de fora por quê? Porque faz parte da questão da sexualidade, né? Faz parte do órgão genital. E eu, como um cara muito técnico, eu sempre fiquei um pouco ressabiado, até por ser homem e a maioria dos meus clientes serem mulheres. Eu ficava bem encanado, eu falar bem a verdade, eu ficava bem preocupado com essa região, porque a gente, quando está tocando o nosso cliente, e eu preciso fazer uma avaliação ginecológica e uma avaliação urológica em homens, quando a gente está tocando nessa pessoa, você nunca sabe o que a pessoa está pensando, né? Então eu sempre fiquei muito preocupado com isso, então eu ficava focando muito na questão do canal vaginal e dos músculos ali para baixo, desse triângulo, tá? Então, nessa regiãozinha aqui. Só que durante o curso de formação em terapia tântrica, cara, é muito doido, porque a gente conhece o corpo realmente ali, na cara. Você tem que ver e falar e descrever o órgão genital do outro, e para mim isso foi até uma quebra de paradigma, porque assim como eu avaliava o corpo da outra pessoa, a pessoa também avaliava o meu, então é uma coisa bem doida, e foi aí que realmente eu descobri variações anatômicas bem importantes, principalmente das mulheres em relação ao clítoris, né, ao clitóris. Isso é uma dica que eu posso falar para os homens, assim. A gente acha que conhece sobre a anatomia feminina, e para falar a verdade é muito difícil, né? Anatomia feminina, fora que o clitóris em si, eu acho que eu já falei isso em outra live, também vou pegar minha outra pepequinha aqui, o clitóris em si ele é bem grande, então eu só fui descobrir isso depois, mesmo como terapeuta, porque eu negligenciava muito o clitóris. O clitóris, ele fica dentro da vulva feminina, então essa aqui é a minha pepequinha, isso aqui seria a glande clitoriana, né, gente? Só que quando você vai ver por dentro, tá, o clitóris, eu vou tirar ele aqui, ele é bem grande, né? Então, assim, eu não conhecia essa anatomia também há basicamente 3 anos atrás. E aí a gente acha, nós homens, a gente acha que é só essa parte aqui. Então a gente fica muito focado aqui e esquece de todo um órgão sexual do prazer, que é o clitóris nas mulheres, que é igual um pênis, é que o pênis ele só é mais para fora. Então, assim, o clitóris ele é enorme, é uma estrutura maravilhosa, porque ela foi feita basicamente para dar prazer, né? E aí nesse curso eu aprendi muito, porque foram várias anatomias que eu avaliei, você toca muito no clitóris, mas de uma forma muito respeitosa, de uma forma muito técnica, de uma forma muito amorosa, e que as pessoas elas levam muito para conotação sexual. Porque quando a gente fala, poxa, eu estou tocando no clitóris de alguém, que não seja minha esposa, obviamente, o que a pessoa pensa? A pessoa pensa que, poxa, o cara, sei lá, é um sacana, o cara tá fazendo uma coisa que não deveria.
E lá no curso de terapia tântrica eu aprendi muito sobre isso. Não só isso, obviamente, também não dá para ficar aqui numa live e falar sobre tudo que eu aprendi na terapia tântrica, mas foi algo assim extremamente produtivo para mim, foi algo que aí me deu um clique, né? Porque eu mesmo sendo fisioterapeuta pélvico, vendo clitóris todos os dias, mas não tocando, me deu esse clique porque tem muito tabu aí, né? Tem muito tabu. E esses tabus levam a várias questões psíquicas que a gente não consegue lidar. E nós, terapeutas, também temos as nossas questões. Hoje em dia, eu acho que os médicos não falam muito ou não tocam muito nas suas clientes, justamente porque eles também têm tabus. É claro que aí tem algumas questões mais sérias, mas tem muito tabu, então as pessoas elas não conhecem muito bem essa anatomia. Então os homens não conhecem. Eu ensino muito homens aqui no consultório a saber estimular uma mulher da forma correta, porque, cara, a gente não sabe, a gente tem que falar que não sabe, sabe? Parece simples, mas não é. E aí foi o clique que eu tive, por quê? Porque eu trabalho muito com músculo, né? A fisioterapia pélvica, ela está muito focada na questão muscular, como eu mostrei aqui na pelve, né? Nessa questão muscular. Então, e eu percebi que, dependendo do estado psíquico da pessoa, essa musculatura ela fica mais tensa ou mais relaxada. E isso vai influenciar em várias questões físicas daquela pessoa, tá? Então, dentro da fisioterapia pélvica, nós temos basicamente duas condições. É claro que não é só isso, estou só tentando resumir, tá, gente? Mas nós temos basicamente duas questões chaves dentro da profissão, que é quando você faz uma avaliação física nesse cliente, pode ser homem, pode ser mulher, não importa, ou o músculo ele está extremamente flácido, ou o músculo está extremamente forte, né, que a gente chama de hipertonia e hipotonia. No caso de hipotonia, músculo fraco, flácido, e hipertonia, músculo extremamente rígido, tá? Então, dentro da fisioterapia, a gente basicamente vê essas duas condições. E como terapeuta, você tem uma certa limitação, porque quando o músculo está fraco, basicamente você fala, vamos fortalecer, beleza. Só que quando o músculo está tenso demais, você não consegue arranjar estratégias para relaxar essa musculatura na prática, tá? Porque é uma coisa muito psíquica. Quase todas as pessoas que têm uma hipertonia de musculatura, têm uma musculatura rígida, sentem, por exemplo, dor na relação sexual, que a gente chama de dispareunia, vaginismo, vulvodínia, dificuldade em defecar, dificuldade em urinar, fazer força para fazer xixi e cocô, elas têm uma hipertonia, tá? E é difícil de você simplesmente chegar e falar assim, relaxa, né? É muito fácil falar relaxa, só que o corpo não relaxa. Então, onde que me veio o clique depois que eu me formei como terapeuta tântrico e também trabalhei essa questão na minha cabeça de, ok, por que não tocar neste ser de uma forma diferente, né? Não só tecnicamente, mas energeticamente falando, né? E aí que veio essa mudança de chave, porque eu comecei a observar nesses meus pacientes ao longo desses 3 anos, que algumas técnicas da terapia tântrica eram fantásticas para um bom relaxamento muscular, né? E aí eu comecei a implementar algumas técnicas, obviamente, por ser terapeuta, fisioterapeuta e por ser sexólogo, eu fiz algumas adaptações, né, de acordo com a necessidade dos meus clientes. Mas, resumidamente, algumas técnicas caíram assim como uma luva para resolver essas questões femininas, principalmente masculinas também, mas basicamente femininas. As mulheres, infelizmente, têm muito mais problema do que nós homens, né? E para mim é uma felicidade isso, mas para vocês mulheres não. E então funcionou muito, casou muito bem. Aí eu falei, opa, que legal, eu acho que eu vou começar a usar isso no meu dia a dia. E foi o que eu fiz. Eu comecei a usar técnicas da terapia tântrica
junto com as técnicas da fisioterapia, que já está trabalhando naquela região genital, né? Que já está trabalhando musculatura. E aí eu venho desenvolvendo, como eu falei no começo da live, é algo que eu ainda vou desenvolver mais, acho que vou desenvolver para o resto da vida. Mas hoje, falando especificamente do meu método, hoje eu não consigo dissociar e fazer só fisioterapia ou só terapia tântrica, né? Eu não consigo. Por quê? E aí vai um alerta, assim, eu sempre dou esses alertas, né? De que, infelizmente, muitos terapeutas tântricos que trabalham só com Tantra, eles não têm noção, às vezes, do que acontece fisicamente com o corpo do cliente. Energeticamente, ok, muita coisa legal, aprendi bastante coisa, mas fisicamente não. E aí é que está o problema, aí que surgiu algumas questões que eu sempre tento elucidar, sempre tento orientar alguns colegas meus tântricos também, que é essa questão que, primeiro, você está trabalhando com um ser humano. Segundo, você está trabalhando dentro da área da saúde. Quando se fala em terapia tântrica, infelizmente as pessoas já remetem ao quê? A massagem tântrica, que é um recurso dentro da terapia tântrica, né? Mas essas pessoas que trabalham com terapia tântrica somente, e que muitos são extremamente competentes, eles não percebem fisicamente, anatomicamente e fisiologicamente tudo o que acontece no corpo dessa pessoa. E aí, eu sempre tento dar um alerta. Olha, gente, cuidado, porque se essa musculatura, por exemplo, ela estiver hipertônica demais, se essa musculatura estiver rígida demais, se você fizer uma manobra que vai enrijecer mais ainda essa musculatura, você vai piorar o quadro clínico dessa paciente, né? Ou desse seu cliente. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado aí. E eu acho que para mim, obviamente, fica muito mais fácil de abordar isso, porque eu sou fisioterapeuta de formação, como falei, do que outros colegas que trabalham só com a terapia tântrica, né? Então, assim, eu sempre tento ponderar, sempre tento avisar os meus colegas sobre isso e avisar vocês também, porque hoje, gente, vamos ser sinceros, quando vocês colocam lá no Google Tantra, podem escrever aí se vocês quiserem. O que vocês descobrem lá no Google? Qual que vem a definição disso, né? Pode pesquisar aí agora, se vocês quiserem. Se você colocar lá a palavra Tantra, ou terapia tântrica, ou massagem tântrica, se alguém quiser escrever aí, pode escrever. O que aparece lá no Google? Geralmente, gente, aparece coisas muito sexualizadas, né? Aparece muito sobre coisas corporais, terapia orgástica, elevação da energia através do orgasmo, né? Então, assim, é bem complicado, porque quando você vai colocar essa palavra na internet, é isso que vem. Então, as pessoas, elas acham que o Tantra está ligado com... não quero dizer essa palavra, mas com putaria, com sacanagem, com coisas libertinagem, né? E não tem nada a ver, cara, não tem nada a ver. Depois que você vai estudar um pouco sobre a filosofia tântrica, você vê que é uma filosofia muito bonita, é uma filosofia espiritual hindu. Então, assim, eles trabalham muito com o conceito da energia prana, que é a energia vital, a energia de vida. E que essa energia é que te faz se movimentar, essa energia que faz você ser impulsionado para tudo que você quiser na sua vida, ok? E aí, o conceito básico do Tantra, lógico que eu vou até postar aqui para vocês amanhã, uma live que eu fiz com uma colega minha, que eu até explico melhor sobre os conceitos tântricos e tudo mais, é que é uma coisa muito técnica, é muito densa, tá, gente? Mas dá uma olhadinha, eu vou postar amanhã. Eu já fiz essa live faz um tempo, mas eu vou postar para vocês porque eu acho que é interessante vocês entenderem que o Tantra, só para vocês terem uma ideia, é muito parecido com o Yoga, gente. Surgiram na mesma região. Eles são quase idênticos. Eles mudam por pequenas questões e eu explico nessa live. Eu não vou explicar aqui, porque senão eu vou ficar mais de 1 hora aqui. Então,
o Tantra ela tem essa característica, né, de energia. Só que quando você vai ver na internet é só coisa complicada. E por isso que eu também não falava muito sobre Tantra. Eu vou começar a falar um pouquinho mais. Primeiro que eu acredito muito no meu método que eu venho criando, porque tá dando muito certo com as pacientes. Muito, muito, muito certo. Inclusive, gente, esse negócio do Tantra, a galera deturpa muito. E assim, eu pretendo falar um pouco mais sobre o meu método, sobre o Tantra também, porque tem ferramentas fantásticas lá dentro. E aí eu venho desenvolvendo isso para ajudar principalmente nas questões sexuais. Então assim, olha que contradição. Tá acabando de dizer que só vem de Tantra, só vem coisas sexuais. Mas quando a gente usa as técnicas tântricas para disfunções sexuais, cara, é muito legal, que funciona muito bem. Volto a repetir, e eu sempre dou esse alerta. Procurem terapeutas sérios. Existem associações hoje em dia sérias de terapeutas tântricos, como a Abra Tantra, que eu participo, e que aí a gente sabe a idoneidade desses terapeutas, né? Então, assim, é algo sério, mas que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque você nunca sabe de onde está vindo esse terapeuta, qual a formação dele dentro da área da saúde, porque a gente está lidando com sexualidade, a gente está lidando com saúde, tá? Então, gente, eu pretendo falar um pouquinho mais sobre esse tema, porque eu também tinha um certo receio de me expor por ser fisioterapeuta pélvico há 17 anos. Porque, como eu falei para vocês, quando a gente procura Tantra, é bem putaria. E aí as pessoas falam assim, nossa, Gustavo, você é um cara tão competente, você é um cara tão sério, tão técnico, vai entrar nesse tipo de nicho. Eu falei, cara, eu vou porque eu acredito no que eu estou fazendo, porque é sempre buscando ajuda para o meu cliente, tá? Então, assim, hoje, o que eu faço dentro do meu método, só para vocês entenderem, obviamente que não dá para explicar tudo, mas tem, esse público de disfunção sexual é bem interessante porque funciona muito bem, até porque eu já estou lidando ali com musculatura de assoalho pélvico, musculatura vaginal, genital, né? Mas basicamente é assim, sempre que você for procurar um terapeuta sério dentro da área da saúde, pode ser um terapeuta tântrico, pode ser um fisioterapeuta, pode ser um ginecologista, existem alguns protocolos, tá? A gente precisa seguir isso, porque senão você não está fazendo um trabalho sério. Então assim, o que eu faço no meu método Fisiotantra, basicamente? Eu sempre que o paciente vem, seja ela qual a queixa clínica, não importa a religião, não importa a sexualidade, não importa, sempre que a pessoa vem, eu faço o que a gente chama de anamnese. O que é uma anamnese, resumidamente? É um questionário meu, aqui tem 5 folhas só de anamnese. Eu fico lá, às vezes, 1 hora com o paciente, já fiquei 3 horas com o paciente conversando sobre a anamnese, porque a anamnese a gente pergunta tudo. A gente pergunta tudo. O que ele sente, como que é a saúde em geral, faz atividade física, faz meditação, consegue ir no banheiro normalmente. Essas são perguntas bem específicas da minha área de fisioterapia, né? Então, eu faço uma anamnese bem extensa. Às vezes, a consulta ela acaba por ali. O paciente se sente satisfeito porque ele se sente tão à vontade que muitas vezes acaba a consulta ali e a conversa também é importante. Até porque durante essa conversa eu explico sobre a terapia que eu faço e quais as próximas etapas. E qual a próxima etapa? Fazer uma avaliação física. Isso nenhum terapeuta tântrico vai fazer, tá, gente? Só eu, porque como eu sou fisioterapeuta pélvico e tecnicamente eu posso fazer esse tipo de coisa, eu faço uma avaliação física. Pode ser ginecológica ou urológica. Por quê? Porque aí eu estou visando basicamente aquela região que eu mostrei no meu modelinho, na minha pelve, visando essa questão muscular de assoalho pélvico. Aí eu preciso tentar identificar o que está acontecendo com esse músculo. Ele está hipotônico, ele está hipertônico, tá? Às vezes já aconteceu, e até que não é tão incomum, de acontecer as duas situações na mesma região. Um músculo tanto tenso quanto um músculo frouxo, flácido, fraco, ok? Então eu faço essa avaliação e aí dependendo do que eu descobrir nessa avaliação, aí eu vou partir para uma terapia mais tradicional, vamos dizer assim, uma terapia mais fisioterapêutica ou uma terapia mais complementar, holística, que trabalhe com energia e que trabalhe com tabus.
volto a repetir que eu sou sexólogo também. Vou dar um exemplo bem simples. Muito comum atender homens com ejaculação precoce aqui. Todo homem em ejaculação precoce tem basicamente duas condições. Músculos de assoalho pélvico fracos, mal condicionados e são extremamente ansiosos. Olha que interessante. A ansiedade, enfim, é um problema mundial hoje, mas os problemas musculares eu lá tecnicamente vou e resolvo sem problema nenhum. E a ansiedade? É aí que algumas técnicas do Tantra entram e que são fantásticas. É claro que o paciente tem que aceitar, e eu explico tintim por tintim como que vai ser essa condução dessa terapia. Se der tempo eu falo aqui para vocês rapidamente, tá? Então assim, tô tentando mostrar aqui algumas coisas. Então, gente, depois que eu faço essa avaliação, e são pouquíssimos os profissionais que fazem essa avaliação, até médicos, os médicos hoje em dia não fazem mais avaliação ginecológica. Fora que o fisioterapeuta pélvico, ele é tecnicamente o responsável por isso. Então, depois que eu identifiquei isso, eu vou conduzindo a minha terapia para isso ou para aquilo, né? Ou eu fico mais tecnicamente dentro da fisioterapia, ou eu vou e parto para uma terapia mais corporal. Quando eu digo terapia corporal, gente, é trabalhar bastante o quê? A respiração, que a gente também já trabalha na fisioterapia, mas de uma forma mais meditativa, tá? E eu incluo aí dentro dessa abordagem mais holística, mais complementar, com meditações ativas. Tem uma técnica que eu adaptei, hoje eu chamo de ampliação neuropsicomuscular, que as pessoas conhecem dentro do Tantra como sensitive, que, cara, ela é muito fantástica para fazer uma meditação inversa, que eu falo. Que assim, você consegue um estado meditativo com a pessoa só de tocar no corpo dela. Então assim, muita gente fala para mim assim, ah, Gustavo, mas você vai fazer meditação? Eu odeio meditação, eu não consigo ficar lá paradinho fazendo. Não, mas não é isso. Você consegue um estado meditativo através do corpo da pessoa, fazendo toques específicos em regiões específicas do corpo da pessoa. Então isso é muito legal, porque, voltando no exemplo daquele meu paciente com ejaculação precoce, como a pessoa é muito ansiosa e muitas vezes ela não se permite ser tocada, a partir do momento que você toca alguns pontos específicos, isso eu juntei muito o conceito de Reich também, que ele fala das couraças, não vai dar tempo de eu explicar aqui, e ele fala basicamente de 7 pontos importantes que a partir do momento que a gente toca nesses pontos, a gente dissolve essas couraças. Então são vários pontos específicos do corpo, como por exemplo os olhos, a boca, o pescoço, o tórax, o diafragma, tá? A pelve, o abdômen. Então são várias regiões do corpo da pessoa que eu toco. Aí existe uma técnica para isso, não é tocar só tocar assim, né, de qualquer jeito. E que, cara, é fantástico. As pessoas, elas realmente se conectam com elas mesmas, elas realmente conseguem relaxar, elas conseguem refletir sobre todas aquelas questões que atrapalham, né? Então, por exemplo, no caso do ejaculador precoce, geralmente ele tem medo de desempenho, que a gente fala. O que é isso? O cara, ele goza muito rápido porque ele tá com receio de gozar muito rápido. Ele tá com receio, ele acha que aquela mulher é muito caminhão muita areia pro caminhão dele. Então ele já vai ali achando que, puxa, não vai dar, eu vou gozar rápido. Ok? Entende? Então, a partir do momento que você faz ele centrar mais no corpo dele, faz ele sentir mais o corpo dele, cara, é fantástico e dá muito certo. Então, é esse tipo de mistura. Então, eu uni basicamente aí os dois mundos, a fisioterapia pélvica com a terapia tântrica, né? Com a filosofia da terapia tântrica, e tá dando extremamente certo, né? E outra coisa que muita gente me pergunta, né? Gustavo, você faz massagem tântrica? Olha, eu faço, por que não? Qual o problema? Ah, mas você toca no genital? Toco, qual o problema? Né? Mas assim, eu sempre falo que tem que ter um objetivo. Muita gente me liga, porque eu tenho perfil em vários sites, né? Eu tenho o meu site, chamado fisiotantraterapia.com.br, mas eu também acabei me associando a outros sites, enfim, tenho que me divulgar de alguma forma, e como as pessoas não conhecem meu método,
Eu ou me apresento como terapeuta sexual, ou eu me apresento como fisioterapeuta pélvico, ou eu me apresento como terapeuta tântrico. Então, quando a pessoa vem e me liga assim, ô doutor, você faz massagem tântrica? Eu pergunto assim, o que você busca? Qual a sua queixa clínica? Aí já desnorteio um pouco a pessoa. Por quê? Porque geralmente, o que a gente estava falando do Google, lá quando a gente procura no Tantra, as pessoas acabam achando que o Tantra está ligado a sentir orgasmo, né? Não que isso não possa acontecer dentro de uma terapia. E eu não vejo problema nenhum nisso, desde que tenhamos um objetivo em específico, né? Tenhamos uma conduta a ser seguida, né? Isso já aconteceu no meu consultório várias vezes, inclusive com homens ou com mulheres, não tem problema nenhum, desde que qual é a queixa daquele cliente, ok? Então, esse negócio que o pessoal fala, ai doutor, você faz massagem tântrica? Eu falo, faço. Mas é isso, hoje, vou ser bem sincero, as pessoas que eu mais atendo com essa questão de algumas técnicas tântricas já são pacientes meus de fisioterapia. Por quê? Porque eles entendem a minha seriedade do trabalho, eles entendem o meu profissionalismo, eles entendem do porquê eu estou fazendo aquilo e eu explico tintim por tintim como que vai ser a condução da terapia. Algumas mulheres já me procuraram falando assim, Gustavo, eu nunca tive um orgasmo na vida, eu não sei o que é isso. Tecnicamente nós chamamos isso de anorgasmia, tá? Ou então, Gustavo, eu sinto muita dor na relação sexual. Então assim, quando essas mulheres me procuram e eu peço para elas virem aqui no consultório, eu explico para elas. Eu falo assim, ó, você está sentindo, faço aquela anamnese que nem eu falei, e aí eu proponho para elas algumas abordagens, né? E fazer alguns exercícios de fisioterapia, descobrir o corpo, fazer fazer os toques. Porém, em alguns casos, nesses dois em específico, a massagem tântrica específica, a massagem que é no órgão genital em si, e durante esses meus 3 anos que eu vim desenvolvendo, é fantástico para dor na relação, que a gente chama de dispareunia, ou para o vaginismo, tá? Ou para a anorgasmia. Por quê? Porque você consegue atingir um nível de prazer que muitas vezes a pessoa não consegue durante o ato sexual, né? Então, por exemplo, se a pessoa me procurou, doutor, eu nunca gozei na vida, qual será o nosso grande objetivo? Eu não posso ser hipócrita. É claro que a pessoa ela tem que estar de acordo com tudo que eu falei para ela, né? Assim, você topa fazer isso, você topa fazer a terapia assim, assim, assado, eu peço até para assinar um terminho de consentimento, falar, ó, isso aqui é uma coisa bem profissional. Mas qual é o nosso objetivo dentro de uma terapia, gente? Vamos ser racionais. Se ela me procurou porque ela nunca teve um orgasmo na vida, o que eu vou tentar proporcionar para ela? Não me interpretem mal, tá? Eu vou tentar proporcionar um orgasmo para essa mulher. Só que existem técnicas para isso. Aí a gente vai falar assim, gente, isso é sacanagem, não? Ih, Gustavo, você tá viajando. Não, cara, existe sim. Lembra aqui, eu vou mostrar de novo. Lembra que essa região, onde que fica o clitóris, ó? Aqui. O que é essa parte vermelha aqui, gente? Vocês sabem dizer? Isso aqui é músculo. Quando esses músculos estão muito flácidos, você não vai ter um orgasmo, ok? Porque a maioria das mulheres tem um orgasmo que a gente chama orgasmo de tensão, tá? Você tensiona essa musculatura tanto que você acaba friccionando o clitóris e puxando ele, obviamente tem que encher de sangue, não vou entrar em detalhes, e você consegue ter um orgasmo. Se você tem uma musculatura mais frouxa, mais flácida, não quer dizer que você não vai ter, mas você vai ter mais dificuldade em, ok? Então qual que é o objetivo dentro da terapia? Fazer com que ela tenha um orgasmo. E uma das ferramentas mais legais, obviamente depois que eu passei por algumas etapas dentro do meu trabalho, dentro do meu tratamento, é a massagem tântrica. Por quê? No caso de mulheres que sentem dor, você precisa levar sangue para essa região. Vocês já fizeram massagem nas costas, né? Não é gostoso? Tá? Você não leva sangue para a região? Não fica mais relaxada a musculatura? É isso, você faz uma massagem. Obviamente que existem técnicas específicas, não é massagem de qualquer jeito. Mas você faz uma massagem na região genital, com muita delicadeza, com muita permissão, né? A pessoa tem que estar ciente disso.
E quando você leva sangue para essa região, quando essa paciente ela está extremamente relaxada, ela acaba não sentindo dor na relação. E tem uma coisa que eu fiz aqui já no consultório algumas vezes, por isso que eu falo que eu estou desenvolvendo meu trabalho, e cara, deu muito, muito, muito certo. Você não vai ver isso em canto nenhum. É usar durante a massagem, né, na região genital, a famosa massagem tântrica, usar um dilatador vaginal, porque essa menina que tem dor, muitas vezes ela não tem flexibilidade de musculatura de assoalho pélvico. E que é uma coisa mais fantástica, se ela está sentindo dor na relação sexual, o que ela quer? Ela quer ter uma relação sexual sem dor. Então, dependendo do nível que eu atinjo com essa mulher, eu consigo usar os meus dilatadores, aqui eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui, gente, eu deixei eles até aqui, os dilatadorzinhos aí. Eu pego um dilatador desse, obviamente que eu avalio antes qual que eu vou usar. E durante a massagem tântrica, eu uso os dilatadores. E, cara, é fantástico, porque a própria mulher, ela percebe que ela não está mais sentindo dor. Você entende? Então, ela conseguiu passar por todas as 5 fases da resposta sexual, desejo, excitação, platô, orgasmo e resolução, sem sentir dor. Então, para mim, é isso que eu busco. O que eu busco é que o meu paciente quer. O que o meu paciente quer? Doutor, eu não quero mais sentir dor? Ok, vamos tentar chegar nesse nível. Gustavo, eu nunca senti orgasmo, quero tentar explorar isso. Ok, e para isso existem várias formas de se fazer. Volto a repetir, com muito profissionalismo, eu sempre falo na minha primeira consulta para homens e para mulheres. Falo, eu sou casado, eu tenho filho, não vamos confundir as coisas, tá? Tudo que eu for fazer aqui na minha terapia, eu vou avisar com antecedência e se você estiver de comum acordo, você vai assinar um termino de consentimento e tá tudo certo, tá? Dentro do Tantra, a gente fala muito dessa questão de se permitir. Então, eu também falo isso para o meu paciente, né? Se permita, vamos explorar o seu corpo de várias formas para que você consiga atingir esse objetivo. Quantas vezes eu já não tive homens com ejaculação precoce aqui, que trabalhando esse corpo com técnicas tântricas, ele não conseguiu segurar a ejaculação. E qual o problema disso? Tá? Eu já sei lidar bem com isso. Então, assim, muitas vezes eles ficam até constrangidos. Pô, doutor, desculpa, não era para ter feito isso, eu não quis fazer isso. Ok, esse é o problema dele. Então, se eu não estiver ciente de que esse é o problema dele, que isso pode acontecer durante a minha terapia, eu não sou terapeuta, desculpa, tá? Então, quando eu falo de fazer coisas na prática, é muito nessa prática clínica, física, bem focada. Cara, dá muito certo. E dá tão certo que qual o desafio que eu quero que vocês espalhem para o máximo número de pessoas possíveis, que é assim, eu quero propor nesse desafio, se vocês conhecem alguém que tem dor na relação sexual, ok? Que é chamada de dispareunia, alguma mulher que tenha vaginismo ou vulvodínia, ok? E mulher que tenha anorgasmia. Podem ser esses 4 sintomas, tá? Se possível, diagnosticado com isso, porque aí fica até mais fácil de deixar claro a minha terapia. Qual que é o desafio que eu quero fazer? O desafio é, como eu nunca tive nenhum insucesso na minha terapia, até hoje todas as mulheres que vieram com essas queixas clínicas saíram daqui curadas, ok? Então, até agora eu tenho 100% de acerto, vamos dizer assim, 100% de correção dessas disfunções. Então, o desafio que eu quero fazer é, se você conhece alguma mulher com essas 4 características, podem ser individuais ou associadas, não importa, eu vou fazer uma terapia completa, de graça, ok? Então, eu pretendo tratar esta mulher com esses sintomas. A única coisa que eu vou pedir em troca, que obviamente eu vou ficar aqui o tempo que for necessário, 5, 10, 15, 20 sessões, raramente eu chego aí, mas enfim, eu tenho que ter esse número bem claro. A única coisa que eu vou pedir em troca é que ela assista esse vídeo da Fisiotantra, assista meus outros vídeos, principalmente do pompoarismo também, tá? E que ela tope se expor. Se expor em que sentido? De divulgar na rede social. Eu pretendo, toda vez que a pessoa vier, falar, oi, eu tô aqui com a minha paciente tal, ela tá aqui fazendo o desafio,
do problema dela. Então, assim, a pessoa ela tem que estar um pouco mais desprendida, tá? Para que ela se exponha. É óbvio, vamos assinar um termo de consentimento, de uso de imagem e som, tá? Porque você concordou com esse desafio, tá? Porque a minha intenção são duas. Primeiro, ajudar esta pessoa que vier. E segundo, divulgar o meu método. Porque assim, volto a repetir, como eu falei agora há pouco, eu não tive nenhum insucesso ainda. Então, se eu não tive nenhum insucesso, não quer dizer que eu não vá ter, tá, gente? Espero que eu não tenha justamente no desafio, né? Mas tá dando super certo. E se continuar dando muito certo, por que não outros terapeutas poderem usufruir da minha técnica? Porque eu acredito assim, gente, que quem trabalha na área da saúde quer ajudar pessoas. A minha intenção, obviamente, é ajudar pessoas. E é claro que a gente vive numa sociedade capitalista e a gente ajuda pessoas tendo alguma coisa em troca, e geralmente é a questão financeira. Mas aqui neste caso desse meu desafio, eu vou tratar essa mulher, não importa se seja uma dispareunia, uma vulvodínia, um vaginismo ou uma anorgasmia, que são os termos técnicos para isso, tá? Desde que tem essa contrapartida de rede social, eu vou expor de alguma forma na rede social, eu vou filmar, não filmar a terapia, tá, gente? Mas assim, quando ela chegar, eu vou filmar, vou querer depoimento, hoje foi muito legal, hoje aconteceu isso e isso, tá tudo certo, eu tô evoluindo. Então assim, se vocês conhecem alguém que tenham essas 4 características, podem ser individuais, como eu falei, ou associadas, vocês pedem para ela me mandar mensagem, pode ser no Instagram mesmo, no WhatsApp, tem o meu WhatsApp disponível para todo mundo, tá? Que eu quero ter esse desafio para mim também como terapeuta, né? E poder, de alguma forma, divulgar esse método que está dando super certo por hora, ok? Então ela tem que estar bem desprendida fisicamente, corporalmente, mentalmente. Ela vai ter que se permitir bastante, porque muitas das técnicas que eu uso são bem íntimas, ok? Então, inclusive o que eu estava falando, é uma paciente que veio comigo com dor na relação sexual, casou virgem, lógico que eu não vou falar o nome, casou virgem, e começou a ter problemas, né, durante o ato sexual com o parceiro. E eu fiz 8 sessões com ela de físio, 8. E fui muito categórico com ela. Eu falei assim, cara, você está curada fisicamente falando. Então, onde eu quero chegar com isso? Fisicamente falando, ela não... Nossa, era difícil fazer uma avaliação ginecológica com ela. Ela era super tímida, não se permitia... Nossa, eu não conseguia colocar na avaliação nenhum dedo. Enfim, demorei um tempinho aí, fiz várias técnicas com ela de relaxamento, de respiração. E a partir depois da 8ª sessão, eu consegui fazer tudo com ela, tudo. Eu não sentiu dor, não sentiu nada. Então, eu sou muito sincero com meus pacientes. Eu falo assim, cara, você tá livre da fisioterapia, você não tem mais o que fazer. Inclusive, a musculatura dela era bem hipertônica, ficou bem flexível, com bastante contração, então ela consegue contrair, relaxar bonitinho agora, mas ela continua sentindo dor. Aí o que eu falei para ela? Eu falei, cara, agora não é mais uma questão física, é isso aqui, ó, questão mental, né? Fica preocupada, né? Se vai doer, então assim, a antecipação da dor. Essa é a segunda sessão da fisiotantra terapia com ela, eu estou fazendo um dos métodos que eu chamo hoje de ampliação neuropsicomuscular, mais conhecido como sensitive dentro do Tantra. E ela vai fazer a segunda sessão hoje. Vamos ver como que vai ser. Não sei se ela vai topar ir além disso, porque eu quero ir bem além disso com ela, porque ela acabou pagando 10 sessões para mim, porque eu falei que em 10 sessões eu vou resolver seu problema, porque raramente eu passo disso. Mas ela fisicamente está bem, com 8, então eu resolvi fisicamente, mas ela ainda continua com a dor, tá? Mas não é mais uma dor física, é uma dor psíquica, ok? Tem muita gente que não entende isso, mas é a cabeça que comanda tudo. Então, eu vou atendê-la agora com esse meu método e pretendo evoluir com ela, porque eu tenho certeza
que ela vai conseguir superar essa dificuldade dela. Tá bom? Obrigado aí a todos que participaram da live. Se vocês tiverem alguém, conheçam alguém para me ajudar a procurar nesse desafio, porque não é fácil, né? Não é todo mundo que conhece o meu método, são poucas pessoas ainda, estou divulgando há pouquíssimo tempo. E então, se vocês puderem me ajudar nessa, porque a ideia é ajudar pessoas, se vocês conhecem alguém, volto a repetir, com vaginismo ou vulvodínia, ou dispareunia ou anorgasmia, pedem para me mandar mensagem. Pede para me mandarem mensagem que eu vou conversar com essa pessoa e vou fazer questão, gente, de colocar aqui nas redes sociais para que vocês entendam um pouquinho e para que vocês vejam a evolução desse paciente. Tá bom, gente? Então, eu fico por aqui. Obrigado mais uma vez. Abraço a todos. Valeu. Tchau, tchau.